As rosas que ele entregava semanalmente carregavam mais do que perfume, elas guardavam o segredo de um amor que florescia no lugar mais improvável. Raul, um florista de coração simples, entrega buquês deslumbrantes a uma mansão opulenta, onde o desprezo do patrão e a melancolia da esposa o arrastam para um perigoso labirinto de segredos. Ao desvendar que cada pétala esconde um pedido de socorro, ele se torna a última esperança para libertar a mulher que, sem saber, estava destinada a ser seu grande amor. Comente o que você faria nessa situação. Compartilhe se essa história te tocou. Se quiser mais histórias que tocam a alma, se inscreve no canal agora. Alguns destinos se desenham em pétalas, outros, em espinhos invisíveis, fincados na alma por mãos que se dizem generosas. Raul, um nome tão simples quanto a vida que levava, era a própria personificação da humildade, mas guardava em si uma dignidade que jamais poderia ser comprada. Suas mãos calejadas, mas surpreendentemente delicadas, manipulavam as mais raras e belas espécies com uma reverência quase religiosa. A floricultura, um refúgio de cores e perfumes na ruidosa periferia, era o seu pequeno reino, onde a vida florescia e a esperança se renovava em cada botão que se abria. Para Raul, cada rosa não era apenas uma mercadoria, era uma promessa, um segredo sussurrado entre a terra e o sol, e ele se sentia o guardião desses segredos. No entanto, havia uma entrega em particular que, sem que ele soubesse, carregava o peso de um destino que se recusava a seguir o roteiro óbvio. Uma vez por semana, invariavelmente, um pedido luxuoso chegava, sempre as mesmas dúzias de rosas vermelhas colombianas, as mais caras, as mais perfeitas, destinadas à opulenta mansão dos Alencar, no coração da elite da cidade. Cada viagem até lá era um choque de realidades que doía. O contraste entre sua floricultura, aquecida pelo afeto e pelo trabalho duro, e a fria grandiosidade da mansão dos Alencar era abissal. No portão de ferro forjado, mais alto que uma muralha, ele era sempre recebido por olhares desdenhosos, como se a beleza das flores pudesse ser manchada pela simplicidade de quem as cultivava. O Sr. Marco Alencar, o empresário de sucesso cuja fortuna parecia crescer exponencialmente, era a imagem da arrogância em pessoa. Seus olhos, que podiam mover montanhas no mundo dos negócios, viam Raul não como um artesão, mas como um mero servo, um pedaço invisível da paisagem necessária para manter seu status intocável. As flores do patrão chegaram, garoto. Apresse-se, a patroa não gosta de atrasos, vociferava Marco, sem sequer olhar para Raul, a voz carregada de um desprezo que gelava a alma. Raul engolia em seco, a cabeça baixa, mas o coração pulsava com a inocência de quem só queria entregar a beleza que criará. Uma vez, no limiar da porta principal, enquanto esperava a confirmação da entrega, um vislumbre. Uma mulher. Os cabelos castanhos caíam em ondas sobre os ombros, e seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma melancolia que contrastava brutalmente com a ostentação do ambiente. Era Elisa Alencar, a esposa de Marco, e a destinatária de todas aquelas rosas. Sua beleza era inegável, mas parecia coberta por um véu de tristeza, como uma flor rara que se recusava a desabrochar completamente. Naquele instante fugaz, os olhares de Raul e Elisa se cruzaram. Não houve palavras, nem sequer um sorriso, apenas um instante de reconhecimento mútuo de uma dor não expressa, uma conexão silenciosa entre a simplicidade da vida de um florista e a complexidade da dor de uma mulher presa em uma gaiola de ouro. Foi um momento tão breve quanto uma pétala ao vento, mas deixou uma marca inexplicável no coração de Raul. Ele não sabia, mas aquela mulher, para quem ele entregava rosas sem saber, era o amor de sua vida. Uma cruel ironia do destino, tecido em seda e espinhos. Comenta aqui o que você faria nessa situação. Simplesmente aceitaria o desprezo ou tentaria entender o que se passava por trás daqueles olhos tristes? A cada nova semana, a rotina se repetia, mas para Raul, não era apenas um ciclo monótono de entregas. A mansão dos Alencar transformará-se, para ele, em um palco de emoções silenciosas, um enigma onde cada rosa que carregava parecia ter um significado oculto que ele, ingenuamente, tentava decifrar. O desdém de Marco continuava implacável, uma muralha de arrogância que tentava diminuir a dignidade de Raul a cada oportunidade. Mais rápido, florista! Não temos o dia todo para admirar sua arte barata, troava Marco, enquanto recebia a caixa de veludo com as rosas, sem um pingo de gratidão.
Raul sentia o golpe, mas as imagens da mulher de olhos tristes o impeliam a seguir, uma força invisível que o puxava de volta àquele lugar onde o brilho do ouro ofuscava a luz da felicidade. Ele começou a observar pequenos detalhes, quase imperceptíveis, mas que para os olhos de um artista como Raul, que via a vida na minúcia de cada pétala, revelavam muito. Notava que as rosas da semana anterior, as mesmas rosas que ele havia escolhido com tanto carinho, raramente estavam expostas. Eram rapidamente substituídas por novas, como se a beleza efêmera não fosse feita para durar naquela casa. Por vezes, ele flagrava a empregada, uma senhora de semblante cansado, descartando buquês intactos no lixo do jardim, um ato de desleixo que feria a alma do florista. Por que tantas flores, tão caras, tão perfeitas, se não eram para serem apreciadas? A pergunta martelava em sua mente, um eco silencioso na vastidão daquela mansão. Ele se perguntava se Elisa sentia a mesma tristeza que ele sentia ao ver tamanha indiferença. Os raros encontros com Elisa eram como miragens. Ela emergia das profundezas da casa, etérea e silenciosa, quase sempre com um livro na mão, ou com um olhar perdido na imensidão do jardim. Nunca havia um sorriso, nem sequer um aceno. Apenas a troca de olhares, carregada de uma profundidade que ia além das palavras. Em um desses instantes, enquanto Marco estava ao telefone, distraído, Raul viu Elisa tocar uma das rosas que ele acabará de entregar. O toque dela era delicado, quase reverente, mas uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Rapidamente, ela a enxugou, percebendo o olhar de Raul, e virou-se, apressada, como se tivesse sido flagrada em um segredo íntimo. O coração de Raul apertou. Era uma tristeza tão profunda, tão visível, que a riqueza ao seu redor parecia uma cruel zombaria. Ele sentiu um ímpeto de falar, de perguntar, mas a barreira social e a autoridade de Marco eram intransponíveis. Ele era apenas o florista. Você acha que ele merecia isso, ser tratado com tamanho desprezo enquanto era testemunha de uma dor tão evidente? Se essa história já te prendeu, continua comigo. A cada entrega, o mistério em torno de Elisa se aprofundava para Raul. Não eram apenas as rosas que ele trazia consigo a esperança de um novo vislumbre, uma nova pista para decifrar a alma em agonia que parecia habitar o corpo daquela mulher. A mansão, antes apenas um símbolo de riqueza inatingível, agora representava uma prisão dourada, e Raul, sem querer, tornava-se um cúmplice silencioso, um mensageiro inconsciente de um drama que se desenrolava por trás das paredes de mármore e dos portões de ferro. O contraste entre a simplicidade de sua vida, onde cada flor vendida era um triunfo do trabalho honesto, e o luxo frio dos Alencar, onde a beleza parecia se perder na indiferença, era cada vez mais gritante. Marco Alencar, em sua cegueira egoísta, nunca percebeu a profundidade do olhar do florista. Para ele, Raul era apenas uma engrenagem, um serviço tão descartável quanto qualquer outro. As ordens continuavam, sempre as mesmas rosas vermelhas vibrantes, sempre na mesma quantidade. Não se atrase, garoto. As rosas são um presente para minha esposa, e ela exige pontualidade, ele afirmava com ares de grandiosidade, como se o ato de presentear fosse uma obrigação tediosa. Mas Raul começava a duvidar. Se as rosas eram um presente de amor, por que eram tratadas com tanta negligência? Por que o olhar de Elisa era tão distante, tão vazio? A contradição era dolorosa e evidente para quem quisesse ver. Um dia, enquanto esperava no hall, Raul notou uma pequena rosa branca, quase imperceptível, caída perto do vaso onde as novas rosas eram dispostas. Não era uma das rosas colombianas que ele entregava, era de uma espécie mais comum, de um branco puro e imaculado, que ele reconheceu como as que cultivava em sua própria floricultura. Era estranho. Como uma de suas rosas, que ele não entregava há meses para os Alencar, teria chegado ali. Enquanto a empregada vinha buscá-lo para que Marco assinasse a nota, ele a pegou discretamente, sentindo uma estranha intuição. No pequeno salão, enquanto Marco, ocupado com o telefone, assinava o recibo sem sequer olhar para o papel, Raul vislumbrou Elisa sentada à janela, olhando para o horizonte com um semblante de profunda resignação. Seus olhos encontraram os dele por um breve momento, e em seu rosto, por uma fração de segundo, pareceu haver um lampejo de desespero contido, uma súplica silenciosa que atravessou o luxuoso espaço.
Naquele dia, Raul voltou para casa com a pequena rosa branca no bolso e uma tempestade de perguntas em sua mente. Ele sentia que havia algo mais, algo sombrio e complexo por trás da fachada de perfeição. As rosas que ele entregava eram para o amor de sua vida, mas seriam elas um símbolo de amor ou de cativeiro? Ele estava se tornando um elo em uma corrente que aprisionava a mulher que, sem saber, estava destinada a ser sua. O que ele faria com essa crescente desconfiança? Ignoraria, como um bom prestador de serviços, ou se permitiria seguir a voz do seu coração, que clamava por justiça e verdade? O que você faria no lugar dele? A rosa branca em seu bolso parecia queimar, um pequeno fardo que continha mais perguntas do que respostas. Raul passava as noites em claro, a imagem de Elise e seu olhar de súplica se revezando com a arrogância cega de Marco. As contradições se acumulavam, tecendo uma teia de mistério que agora o envolvia por completo. Ele já não era apenas o florista, era um observador forçado, um confidente involuntário de uma alma em sofrimento. Sua mente, simples e pura, não conseguia conciliar a ideia de um amor verdadeiro com a frieza e o desrespeito que testemunhava. A humildade que antes o fazia baixar a cabeça agora se transformava em uma curiosidade urgente, quase uma necessidade de desvendar a verdade por trás daquele palco de ilusões. A semana seguinte chegou, e com ela, o pedido habitual das rosas vermelhas. Mas desta vez, Raul não estava apenas cumprindo uma tarefa. Havia uma determinação diferente em seus passos, uma atenção redobrada em seus olhos. Ele queria respostas, ou pelo menos, um sinal, algo que confirmasse suas suspeitas. Ao chegar à mansão, a atmosfera parecia ainda mais pesada do que o usual. Marco estava ausente, o que era incomum. Uma das empregadas, a mesma senhora de semblante cansado que ele vira descartar as rosas, o recebeu com uma expressão ainda mais apreensiva que o normal. A senhora Elisa está no jardim de inverno. Por favor, deixe as flores lá. O patrão pediu para eu verificar, ela disse, a voz quase um sussurro, os olhos desviando dos dele rapidamente. Isso era diferente. Marco sempre fazia questão de assinar os recibos pessoalmente, ou que a governanta o fizesse. Deixado sozinho por um breve momento no hall, antes de ser levado ao jardim de inverno, Raul percebeu que a porta do escritório de Marco estava entreaberta. Um impulso incontrolável o puxou. Ele sabia que era errado, uma invasão, mas a imagem de Elisa, a rosa branca, a melancolia em seus olhos. Ele precisava entender. Escondido atrás de uma cortina pesada, ele espiou. Marco não estava lá, mas em sua imponente mesa de carvalho, havia uma pilha de papéis. Entre eles, um envelope com o timbre de um escritório de advocacia e, sem querer, seus olhos capturaram a palavra divórcio. Seu coração disparou. Ele recuou, alarmado, sentindo-se um intruso. Chegou ao jardim de inverno, um paraíso de plantas exóticas, onde Elisa estava sentada, pálida e imóvel, os olhos fixos em um ponto distante. As novas rosas foram postas na mesa de centro. Quando a empregada se retirou, Raul, em um momento de pura audácia, decidiu agir. Aproximou-se de Elisa, que mal notou sua presença. Senhora Elisa, ele começou, a voz trêmula, mas firme, Eu encontrei isto. Ele estendeu a rosa branca que guardava. Elisa olhou para a flor e, em seguida, para os olhos de Raul. Em seu rosto, a surpresa se misturou com um pavor súbito, como se o pequeno gesto pudesse desvendar um segredo perigoso. Ela pegou a rosa, seus dedos gelados, e um bilhete minúsculo caiu de sua palma, oculto por trás da rosa. Era do tamanho de uma unha, com uma letra delicada, e dizia, aguenta firme. O plano está em andamento. Ah! Comenta aqui o que mais te tocou até agora, a persistência de Raul, a tristeza de Elisa ou a arrogância de Marco. Aquele pequeno bilhete, tão frágil quanto uma pétala, desabou sobre Raul como um raio, rompendo o véu da sua ingenuidade. Aguenta firme. O plano está em andamento. Ah! As palavras pareciam dançar em sua mente, ecoando a cada batida descompassada do seu coração. Não era apenas a palavra plano que o chocava, mas aquela inicial misteriosa, que ele já havia visto antes, mas não conseguia se lembrar onde. Em um instante, todas as peças se reorganizaram de forma brutal,
A indiferença de Marco pelas rosas, os buquês descartados, o olhar triste de Elisa, o documento de divórcio no escritório, e agora, a pequena rosa branca que ele encontrara, com aquele bilhete oculto. As rosas que ele entregava, tão cuidadosamente selecionadas para o amor da vida de Marco, eram, na verdade, peças de um jogo muito maior, um drama intrincado onde Elisa era tanto vítima quanto estrategista. O choque nos olhos de Elisa, ao ver o bilhete em suas mãos, era indisfarçável. Seu rosto, já pálido, ficou ainda mais translúcido, e uma onda de pânico a varreu. Ela se inclinou, pegando o bilhete com uma rapidez quase desesperada, seus dedos tremendo ao guardá-lo no bolso do vestido. O silêncio entre eles tornou-se denso, pesado, carregado de segredos não ditos e de perigos iminentes. Raul sentia o peso daquele silêncio, como se tivesse descoberto algo que não devia, um fio solto de uma tapeçaria que ninguém queria que ele tocasse. Ele, o florista simples, de repente se viu no centro de uma conspiração que envolvia a mulher que, misteriosamente, começava a amar. Elisa finalmente quebrou o silêncio, sua voz um sussurro quase inaudível, mas carregado de uma intensidade assustadora. Você não viu nada, florista. Por favor. Pela sua segurança. Não viu nada. Seus olhos imploravam, uma mistura de medo e desespero, e Raul percebeu que ela não estava apenas pedindo sigilo, mas de fato, alertando-o para um perigo real. A simplicidade de sua vida estava prestes a ser despedaçada pela complexidade da vida dela. Ele apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra, um nó na garganta sufocando qualquer resposta. A realidade da situação era muito mais sombria do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele saiu da mansão naquele dia com uma nova visão do mundo. As rosas que ele entregava semanalmente já não eram mais apenas flores, eram mensagens codificadas, esperanças secretas, fragmentos de um plano de fuga. Ele havia sido, sem saber, um mensageiro no enredo de outra pessoa. A do bilhete ainda pairava em sua mente, e uma sensação de angústia o invadiu. Seria um amante secreto? Um cúmplice? E o que aconteceria com Elisa? E com ele, agora que estava ciente do plano? O que seria do florista que entregava rosas sem saber que elas eram para o amor de sua vida, agora que sabia que essas rosas eram, na verdade, parte de um pedido de socorro? Ele se viu diante de um precipício emocional, com o peso de um segredo que não podia ignorar, mas que também não sabia como lidar. O coração de Raul palpitava com uma certeza sombria, sua vida nunca mais seria a mesma, e o destino de Elisa estava, de alguma forma, agora intrinsecamente ligado ao seu. A revelação daquele bilhete minúsculo e as palavras desesperadas de Elisa ecoaram na mente de Raul, transformando cada fibra de sua existência. O ar da floricultura, antes um bálsamo perfumado, parecia agora carregado de uma tensão invisível. Ele já não era mais o simples florista alheio aos dramas alheios, ele era um guardião de um segredo perigoso, um confidente involuntário de uma alma aprisionada. A imagem de Elisa, pálida e suplicante, não o abandonava. O medo em seus olhos era genuíno, e isso incutiu em Raul uma determinação feroz, uma coragem que ele não sabia que possuía. O florista, humilde e reservado, sentiu o primeiro despertar de um protetor. Se você já está arrepiado, continua comigo. As rosas que ele preparava para a mansão dos Alencar, antes carregadas de uma curiosidade romântica, agora eram preparadas com uma angústia palpável. Ele se perguntava se cada pétala não estava, de alguma forma, envolvida naquele plano, se a cor, o tipo de flor, não escondia alguma mensagem que ele ainda não conseguia decifrar. O contraste entre sua vida simples, onde o maior desafio era garantir que as orquídeas florescessem, e o mundo complexo e perigoso de Elisa, onde o risco era a própria liberdade, era avassalador. Marco Alencar continuava a ser o vilão silencioso, sua arrogância uma cortina de fumaça para a crueldade que provavelmente exercia, mantendo Elisa em uma jaula de ouro. Raul, agora, via além do luxo, enxergava as paredes invisíveis que cercavam Elisa. Ele tentou, nas semanas seguintes, encontrar uma forma de ajudar, de se comunicar, sem comprometer a ela ou a si mesmo. Deixou de propósito uma rosa amarela entre as vermelhas, esperando que Elisa entendesse o significado de amizade e cuidado. Colocou um pequeno cartão em branco no meio do buquê,
esperando que ela pudesse escrever algo, uma pista, um pedido mais claro. Mas Elisa, talvez por medo, talvez por estar sendo vigiada, nunca deu um sinal explícito. Seus olhos, contudo, quando se cruzavam com os de Raul, falavam volumes. Havia gratidão, sim, mas também uma sombra de desespero que não diminuía. Raul percebeu que precisava de mais do que gestos sutis, precisava de uma oportunidade real. A identidade de Ira era uma questão que o atormentava. Quem era essa pessoa? Seria um aliado genuíno ou outro manipulador? Ele temia que Elisa pudesse estar caindo de uma armadilha para outra. Ele sentia a dor dela, o peso do isolamento, e essa dor se misturava com a sua própria, um vínculo invisível que os unia. A jornada de Raul de mero entregador para um confidente preocupado estava em pleno andamento, sua humildade dando lugar a uma determinação resiliente. Ele se pegava pensando em como poderia intervir, em como a protegeria de Marco, em como poderia libertá-la. Seu amor, antes um sentimento etéreo, começava a ganhar contornos de heroísmo, mesmo que ele ainda não soubesse como empunhar essa nova espada. Ele sabia que o confronto era inevitável, e que o próximo passo seria decisivo. A tensão acumulada a cada entrega parecia se manifestar no próprio ar que Raul respirava. Ele se sentia como um pássaro em uma gaiola aberta, livre para voar, mas incapaz de abandonar o ninho onde outro pássaro estava preso. A transformação emocional de Raul era evidente. O florista que antes aceitava seu lugar com resignação, agora sentia uma chama de indignação arder em seu peito. A passividade cedia espaço a uma vigilância atenta, e a curiosidade se tornava um imperativo moral. Ele não podia simplesmente ignorar a dor de Elisa, não agora que ele havia se tornado parte de seu segredo. O que você faria no lugar dele, sabendo de tudo que ele sabia? O contraste entre a vida de opulência e miséria emocional na mansão Alencar e a simplicidade honesta da vida de Raul era ainda mais acentuado por suas ações. Marco, em sua bolha de ego e poder, continuava a destilar seu desprezo, o navalhe do papel fundamental que o florista estava desempenhando. Estas flores estão um pouco murchas, não acha, garoto? Ou será que o seu gosto está tão deteriorado quanto o seu bairro? Ele ironizou uma vez, ao receber as rosas, sem perceber o olhar penetrante de Raul, que agora via muito mais do que a superfície. A cada humilhação, Raul sentia que se fortalecia, pois sabia que estava lutando por algo maior do que seu próprio orgulho. Em uma tarde chuvosa, quando as entregas eram mais raras e o movimento na mansão diminuía, Raul teve uma oportunidade inesperada. A governanta, uma mulher austera, estava doente, e a empregada que ele conhecia, Célia, o recebeu na porta, parecendo ainda mais aflita. Senhor Raul, a senhora Elisa está no escritório do patrão. Ela pediu para eu avisar que está à sua espera com as flores. Célia sussurrou, os olhos arregalados de medo, apontando para a porta do escritório. Era a primeira vez que Elisa o esperava fora do jardim de inverno. Raul sentiu um calafrio na espinha, mas também uma onda de esperança. A porta do escritório de Marco, aquele local onde ele havia vislumbrado a palavra divórcio, era agora o local de um encontro arriscado. Ele entrou, o coração batendo forte, com um buquê de rosas vermelhas nas mãos. Elisa estava lá, sentada na grande cadeira de couro de Marco, a imagem da fragilidade em meio àquele ambiente de poder. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, e seus olhos suplicavam por ajuda. Sobre a mesa, aberta, havia uma carta, rasgada em pedaços. Era um rascunho de uma carta de divórcio, mas as palavras eram ameaçadoras. Marco havia descoberto algo. Ele sabe, Raul. Ele sabe do plano. Elisa sussurrou, a voz embargada pelo choro. Ele ameaçou tirar tudo de mim, até minha dignidade. E ele sabe de a ponto. Ela apontou para um pequeno pedaço de papel, que jazia ao lado da carta rasgada. Era um bilhete, com a mesma caligrafia delicada que Raul havia visto antes, mas este estava riscado, com a inicial A circulada e um ponto de interrogação sombrio. O que mais te tocou até agora? A persistência de Raul, a vulnerabilidade de Elisa, ou a crueldade de Marco? A confissão desesperada de Elisa atingiu Raul como um raio. Ele sabe do plano. Ele ameaçou tirar tudo de mim. E ele sabe de a ponto. Aquelas palavras pairavam no ar pesado do escritório de Marco,
enchendo o florista de uma fúria silenciosa e uma urgência sem precedentes. A transformação de Raul estava completa, não havia mais espaço para hesitação. Sua jornada de dor por testemunhar o sofrimento de Elisa havia culminado em uma decisão inabalável de agir. A distância social entre eles, antes um abismo intransponível, agora parecia irrelevante diante da iminência do perigo. Se você já está arrepiado, continua comigo. Elisa estendeu o braço, mostrando um hematoma roxo em seu pulso, recém-formado, uma prova brutal da violência contida por trás das paredes de luxo. Ele me forçou a revelar quem é a. Disse que se eu não parasse com a farsa, ele destruiria essa pessoa e me faria pagar de uma forma que eu jamais imaginaria. A voz dela era um lamento, as lágrimas escorrendo livremente. O coração de Raul se despedaçou. Ele compreendeu que as rosas, as belas flores que ele entregava, eram um contraste cruel com o inferno que ela vivia. Marco não era apenas um homem arrogante, era um monstro, e Elisa, sua prisioneira. Raul não pensou, apenas agiu. Quem é a Elisa? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Elisa o olhou, uma mistura de medo e esperança em seus olhos. É o meu irmão, Arthur. Ele estava me ajudando a sair daqui. Ele está no exterior, mas vem para o Brasil na próxima semana para finalizarmos tudo. Marco descobriu o voo, a data. Ele disse que vai esperá-lo. O choque atingiu Raul. O A não era um amante, mas um irmão, um laço de sangue tentando resgatá-la. A situação era muito mais grave do que ele imaginava. Não podemos deixá-lo vir, Raul declarou, sua mente acelerando. Marco é perigoso. Ele não fará nada a você, por enquanto, ele precisa da fachada de esposa perfeita. Mas seu irmão está em risco mortal. Elisa sentiu, o desespero voltando a seus olhos. Mas como vamos avisá-lo? Marco confiscou meu celular. E o dele? Ele nem atende meu número mais. Raul olhou para as rosas que segurava, para a carta rasgada, para o luxo decadente do escritório. Ele sentiu um chamado, uma força invisível empurrando-o para a ação. Ele, o humilde florista, estava prestes a se tornar o salvador. O contraste moral entre o florista que vendia beleza e o magnata que cultivava o terror não poderia ser mais nítido. Raul, com sua simplicidade e bondade, era a antítese perfeita de Marco. E naquele momento, ele sabia que a batalha pela liberdade de Elisa e pela segurança de Arthur seria travada. A urgência da situação era um tambor batendo no peito de Raul. O tempo era um inimigo traiçoeiro, e a vida de Arthur, o irmão de Elisa, pendia de um fio. O plano de fuga, meticulosamente construído, estava comprometido pela crueldade de Marco. Raul, o florista, encontrava-se em uma encruzilhada moral e existencial. A promessa de ajuda silenciosa que ele havia feito a si mesmo, e a Elisa com seus olhares, agora exigia ação concreta e imediata. Ele não podia falhar. O que você faria no lugar dele, diante de tamanho risco e responsabilidade? Elisa, recuperando um pouco da força perdida, olhou para Raul com uma determinação renovada em meio às lágrimas. Precisamos avisar Arthur. Ele é a minha única família, Raul. Eu não aguento mais viver assim. Seus olhos, antes tão vazios, agora queimavam com um lampejo de esperança, uma esperança depositada naquele homem simples que estava diante dela, com as mãos cheias de flores. A transformação de Elisa, de uma vítima resignada para alguém que ousava lutar por sua liberdade e pela segurança de seu irmão, era uma inspiração para Raul. Eu vou ajudá-la, Elisa. Eu prometo. Eu vou avisar seu irmão, Raul declarou, sua voz carregada de uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Ele sentia que havia encontrado o propósito de sua vida, muito além de cultivar flores. Naquele instante, ele se tornou mais do que um florista, ele se tornou um cavaleiro, armado apenas com a bondade e a coragem. Ele sabia que Marco era um adversário poderoso, com recursos ilimitados, mas a força de sua própria moral era uma armadura impenetrável. O contraste entre a desonestidade e manipulação de Marco e a pureza de intenções de Raul era um abismo intransponível. Juntos, eles traçaram um plano improvisado. Elisa lembrou-se de um velho amigo de Arthur,
um colega de faculdade que morava em outra cidade e que sabia do plano de fuga. Raul se ofereceu para ir até ele, para levar a mensagem. Mas como ele sairia da mansão sem levantar suspeitas? E como ele poderia justificar uma viagem tão repentina? A astúcia de Raul, cultivada nas ruas movimentadas de sua floricultura, veio à tona. Ele lembraria Marco que havia prometido entregar um arranjo especial para um evento de caridade em outra cidade, um evento para o qual Marco, em seu exibicionismo, havia feito uma grande doação. Marco, obcecado por sua imagem pública, provavelmente não checaria a fundo. Enquanto Raul se preparava para sair, Elisa o abraçou, um gesto rápido e desesperado, mas que comunicava toda a sua gratidão e fé. Obrigada, Raul. Você é a minha única esperança. O toque dela, suave e urgente, incendiou o coração de Raul. Ele partiu, levando consigo não apenas as flores, mas também o peso da esperança de Elisa. A noite caiu, e Raul sabia que estava entrando em um jogo perigoso, um jogo onde as rosas eram meros disfarces para um plano de resgate. Comenta aqui o que mais te tocou até agora, a coragem de Raul, a esperança de Elisa, ou a determinação de Arthur em resgatá-la. Raul se viu impelido por uma corrente invisível de coragem. Ele havia se tornado, em um piscar de olhos, o protagonista de uma história que ele jamais imaginou. A humildade que antes o definia agora era um disfarce, e a simplicidade de sua vida uma vantagem. Com a desculpa do arranjo de caridade, ele conseguiu permissão para sair, mas os olhos vigilantes dos seguranças de Marco seguiram até o portão, uma lembrança constante do perigo que o espreitava. A jornada de transformação de Raul estava em seu ápice, de espectador agente de mudança, sua dor pela injustiça se convertendo em ação. Ele dirigiu o velho furgão da floricultura pelas estradas noturnas, cada quilômetro uma agonia, cada farol que vinha na direção oposta uma ameaça. A mensagem de Elisa para Arthur era clara: não venha. Marco sabe. É uma armadilha. Raul irá explicar. Raul precisava chegar ao amigo de Arthur antes que fosse tarde demais. Ele pensou em Elisa, em seu olhar desesperado, no hematoma em seu pulso, e essa imagem alimentava sua determinação. O contraste entre a escuridão da noite e a luz da esperança que ele carregava era um paradoxo cruel. Ao chegar à cidade vizinha, o endereço do amigo de Arthur, um tal de Gabriel, parecia difícil de encontrar nas ruas labirínticas. A cada porta batida, a cada recusa, o relógio parecia correr mais rápido. O medo de falhar, de ser tarde demais, o assaltava. A cidade era estranha, e ele estava sozinho, um florista no meio de uma missão secreta, sem recursos além de sua própria convicção. A exaustão começava a pesar, mas ele não podia desistir. A vida de Arthur, a liberdade de Elisa, dependiam dele. Finalmente, após horas de busca, ele encontrou o pequeno apartamento de Gabriel. Bateu à porta com uma urgência que fez seus próprios nós dos dedos doerem. Um jovem abriu, os olhos sonolentos. Gabriel, Raul perguntou, sem fôlego. O jovem assentiu, surpreso. Sou Raul, o florista. Elisa me mandou. Arthur está em perigo. Preciso que você o avise, agora. Raul despejou a história em Gabriel, mostrando-lhe o bilhete rasgado com um tá, explicando a armadilha de Marco. Gabriel, um programador de computadores, um gênio da tecnologia, compreendeu a gravidade da situação em segundos. Ele prometeu contatar Arthur imediatamente, usando canais seguros de comunicação que Marco jamais conseguiria interceptar. Raul sentiu um alívio momentâneo, mas a missão não estava completa. Ele tinha que voltar para a mansão, para Elisa, sem que Marco suspeitasse de nada. No caminho de volta, uma nova tensão surgiu. Ele receberá uma mensagem de voz em seu celular, do número de Marco. A voz do magnata, fria e calculista, preencheu o carro. Florista, você demorou mais do que o esperado. Espero que o arranjo de caridade tenha sido impecável. Mas me diga, por que o seu furgão foi visto em frente a um prédio residencial no centro da cidade vizinha? A caridade por acaso mudou de endereço? O coração de Raul gelou. Marco sabia. A pergunta pairava no ar como uma ameaça mortal. O que ele faria agora,
com Marco sabendo de sua movimentação, e Elisa ainda presa? A voz de Marco no celular era um prenúncio de tempestade, um lembrete gélido da onipresença do magnata. Por que o seu furgão foi visto em frente a um prédio residencial no centro da cidade vizinha? A pergunta, carregada de malícia e desconfiança, esmagou o breve alívio de Raul. Ele sabia que Marco não era de dar pontos sem nó, e sua vigilância era implacável. A humildade de Raul, agora, teria que se transformar em astúcia para sobreviver à ira de Marco e continuar o plano de resgate. A jornada de redenção de Elisa e de autossacrifício de Raul estava apenas começando, exigindo uma coragem que ele nem imaginava possuir. Raul formulou uma resposta rápida, desesperada, enquanto dirigia de volta para a mansão. Senhor Marco, o furgão teve um problema mecânico na estrada. Tive que procurar um mecânico de confiança em uma oficina que ficava nesse endereço, para que pudesse fazer um reparo rápido e chegar a tempo com as flores para o evento. O senhor sabe, a segurança das suas entregas é a minha prioridade. A mentira, por mais que doesse em sua alma honesta, era necessária. Ele ensaiou a desculpa várias vezes, esperando que a frieza de Marco não conseguisse desmascará-lo. Ao chegar à mansão, a atmosfera era palpavelmente mais tensa. Os seguranças o olhavam com uma intensidade que o deixava desconfortável. Marco o esperava no hall de entrada, sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão, o olhar afiado como uma lâmina. Então, o problema mecânico, Marco ironizou, a voz carregada de ceticismo. Parece que seus veículos são tão problemáticos quanto seu senso de pontualidade. E o arranjo? Foi digno da minha doação. Raul, mantendo o controle, descreveu o arranjo com detalhes, como um verdadeiro artista, tentando convencer Marco de sua sinceridade e profissionalismo. Marco observava, cada palavra, cada movimento, tentando encontrar uma falha. Ele ainda não acreditava, mas também não tinha provas concretas contra Raul. Enquanto Raul estava no hall, uma empregada veio buscar as novas rosas para levar ao jardim de inverno, onde Elisa supostamente estava. Raul conseguiu, em um instante fugaz, trocar um olhar com a empregada, Célia. Ele acenou discretamente, transmitindo uma mensagem de esperança. Célia, com um leve, quase imperceptível, aceno de cabeça, respondeu, indicando que a mensagem para Arthur havia sido transmitida. Um alívio inundou Raul. O primeiro passo estava feito. No entanto, o perigo não havia passado. Marco continuou a interrogar Raul sobre a viagem, sobre o mecânico, sobre cada detalhe, como um predador brincando com sua presa. Raul respondeu com uma calma que não sentia, sua mente focada em Elisa. Ele sabia que precisava ser forte para ela, para o plano. Naquele momento, ele compreendeu que a maior riqueza não estava em mansões e carros caros, mas na integridade e na coragem de lutar pelo que era certo. A verdadeira transformação de Raul não era apenas emocional, mas de propósito. Ele havia se tornado, sem querer, o herói que Elisa precisava. A noite na mansão Alencar estendeu-se, fria e opressiva. Raul, exausto, mas com uma nova chama em seu coração, sabia que a batalha pela liberdade de Elisa estava apenas começando. A astúcia que ele havia demonstrado diante de Marco não o enganou completamente, mas comprou-lhe tempo. Ele precisava ser ainda mais cauteloso, pois a cada dia que passava, o cerco de Marco parecia se fechar em torno de Elisa. A redenção, tanto para Elisa de sua prisão quanto para Raul de sua passividade, era um caminho árduo, mas inegavelmente necessário. A comunicação com Elisa tornou-se um jogo de gato e rato. Raul, em suas entregas semanais, começou a usar um código sutil nas flores. Uma rosa despetalada significava perigo, um lírio branco significava esperança, e um cravo vermelho, uma mensagem de paciência e vigilância. Elisa, com o tempo, compreendeu o código. Seus olhos, antes tão opacos, começaram a mostrar um brilho de inteligência e gratidão, um reconhecimento silencioso da dedicação do florista. A relação entre eles, embora quase sem palavras, aprofundava-se em um laço de cumplicidade e afeto. Marco, em sua paranoia crescente, havia reforçado a segurança da mansão, instalando mais câmeras e contratando novos guardas. A liberdade de Elisa era ainda mais restrita. Ela mal saía do jardim de inverno,
ou da biblioteca, sempre sob vigilância. No entanto, o atraso de Arthur havia dado a eles uma nova oportunidade. O irmão de Elisa, avisado por Gabriel, havia adiado sua viagem, despistando Marco, que agora esperava em vão no aeroporto, perdendo a data original. Essa vitória, por menor que fosse, deu a eles um fôlego para repensar o plano. Em uma das entregas, Raul encontrou um bilhete cuidadosamente escondido entre as pétalas das rosas que ele havia entregue na semana anterior, deixado por Elisa. Nele, uma caligrafia nervosa. Ele não sabe que Arthur mudou o plano. Ele espera que eu me encontre com Arthur em segredo no aeroporto na próxima semana, sob a desculpa de um evento de caridade falso. É a chance. Por favor, Raul. No mesmo dia e hora da nossa última entrega. O coração de Raul disparou. Era uma armadilha dupla. Marco planejava pegar Arthur e Elisa em flagrante, mas Elisa, com a ajuda de Raul, poderia transformar a armadilha em uma fuga. O peso da decisão recaiu sobre os ombros de Raul. Ele teria que ir ao aeroporto. Ele teria que enfrentar Marco em seu próprio jogo. A vida de Elisa, sua liberdade, dependiam de sua audácia. O florista humilde estava prestes a se tornar um jogador essencial em um tabuleiro onde as peças eram vidas humanas. O que ele faria? Como ele poderia garantir que a fuga daria certo? A transformação de Raul, de florista para herói, atingia seu ponto mais crítico. A humildade que antes o fazia invisível, agora se tornaria sua maior arma contra a arrogância de Marco. Comenta aqui qual parte mais te tocou até agora. O plano de Elisa, audacioso e perigoso, ecoava na mente de Raul como um chamado irrecusável. A entrega das rosas na próxima semana não seria apenas uma rotina, seria o ponto de virada, um momento decisivo para a liberdade de Elisa e a segurança de Arthur. Raul mergulhou nos preparativos com uma determinação fria. Ele sabia que a menor falha poderia ter consequências desastrosas. Sua jornada, de um florista alheio a um guardião, culminava naquele ato de coragem suprema. Era a hora da redenção de Elisa e da afirmação da coragem de Raul. Nos dias que se seguiram, Raul usou cada entrega para fortalecer a conexão com Elisa. Através dos códigos de flores, ele lhe enviou mensagens de apoio, de fé, de planejamento. Ela respondia com pequenos gestos, um olhar prolongado, um aceno quase imperceptível, que diziam mais do que 1000 palavras. A cumplicidade entre eles era a arma secreta contra a vigilância de Marco. O magnata, em sua arrogância cega, estava tão focado em sua própria armadilha que não via a teia que estava sendo tecida ao seu redor. No dia marcado para a entrega final e a fuga, Raul preparou as rosas com um cuidado redobrado. Cada flor era uma oração, cada pétala, uma promessa. Ele sabia que Marco estaria no aeroporto, à espreita, esperando para ver sua falsa esposa e seu cunhado se encontrarem. Raul, no entanto, tinha um plano secundário, uma distração. Ele havia descoberto que Marco tinha um encontro de negócios crucial no centro da cidade, no mesmo horário do evento de caridade de Elisa. Ao chegar à mansão, a tensão era palpável. Marco estava excepcionalmente irritado, provavelmente frustrado com a espera infrutífera por Arthur na semana anterior. Ele recebeu as flores com um gesto brusco. A senhora Elisa irá para o aeroporto hoje, florista. Levarei as rosas pessoalmente para ela no carro. Vá direto para a floricultura. Não preciso de você hoje. As palavras de Marco eram um golpe, mas também uma oportunidade. Raul havia antecipado essa jogada. Ele assentiu, com o coração acelerado, mas por dentro, uma centelha de esperança. No momento em que o carro de Marco partiu com as rosas, levando Elisa ao aeroporto, Raul sabia que o jogo estava em andamento. Ele não foi para a floricultura. Em vez disso, ele dirigiu para um local estratégico perto do aeroporto, um pequeno café onde havia combinado de encontrar Gabriel, o amigo de Arthur. Aquele era o momento crucial. A humildade de Raul, sua aparente submissão, havia sido a camuflagem perfeita. Ele estava prestes a provar que a bondade e a coragem podiam vencer a riqueza e a crueldade. A verdade estava prestes a ser revelada, e a liberdade estava a um passo de Elisa. A tensão no ar era quase tangível, um prenúncio do clímax que se aproximava.
Raul estacionou seu furgão a algumas quadras do aeroporto, o coração batendo forte no peito. No café, Gabriel o esperava, com um semblante sério. Arthur está a caminho, Gabriel informou. Ele conseguiu um voo para um aeroporto menor, na cidade vizinha. Ele vai pegar um táxi direto para o ponto de encontro que combinamos. Elisa sabe do plano B. Raul assentiu, explicando que havia deixado um pequeno bilhete extra, com um cravo vermelho, escondido na última dúzia de rosas, informando-a sobre a mudança de local. Poeticamente, as próprias rosas se tornaram mensageiras da liberdade. O plano era intrincado. Enquanto Marco esperava por Elisa e Arthur no portão de embarque errado no aeroporto principal, conforme seu plano de pegar os dois, Raul e Gabriel esperariam Arthur no aeroporto menor. Ao mesmo tempo, Elisa, ao chegar ao aeroporto principal com Marco, fingiria um mal-estar súbito, forçando Marco a levá-la de volta para casa ou, pelo menos, a desviar a atenção dele. A intenção era dar a Raul tempo suficiente para encontrar Arthur e, em seguida, voltar para buscar Elisa. A repulsa de Raul pela manipulação de Marco era superada apenas pela sua determinação em proteger Elisa. No aeroporto principal, Marco estava oculto, esperando. Elisa, pálida e com um rosto visivelmente abalado, parte atuação, parte real, desceu do carro de luxo. Ela pegou a sacola com as rosas que Raul havia entregue, disfarçando a busca pelo bilhete escondido. Rapidamente, sentindo o papel, ela fingiu um desmaio, caindo nos braços de um segurança de Marco. O pânico se instalou, e Marco, furioso, teve que lidar com a situação, acreditando que Elisa estava tentando estragar seu plano. O caos era a cobertura perfeita. Enquanto isso, Raul e Gabriel avistaram Arthur no aeroporto menor. O reencontro foi rápido e emotivo. Arthur, um jovem com a mesma determinação nos olhos de Elisa, abraçou Raul, ciente do perigo que haviam enfrentado. Obrigado, Raul. Você salvou minha vida e a da minha irmã, disse Arthur, com a voz embargada. Agora, a missão final, resgatar Elisa. Raul, com Arthur e Gabriel, dirigiu de volta para a mansão Alencar. Eles sabiam que Marco estaria furioso, provavelmente focando sua raiva em Elisa. O plano era surpreender Marco, usando as leis e a justiça. Gabriel já havia contatado a polícia e advogados, com provas da violência e da coerção de Marco. Ao chegar à mansão, as luzes estavam acesas, e o som de uma discussão acalorada vinha de dentro. Era hora de Raul e seus aliados agirem, não apenas com coragem, mas com a lei ao seu lado. A redenção de Elisa e a justiça para Marco estavam a poucos minutos de se concretizarem. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A porta da mansão dos Alencar se abriu sob o peso da urgência. Raul, Arthur, Gabriel e a polícia entraram, não como intrusos, mas como a mão da justiça. O som dos passos firmes cortou a discussão que ecoava pelo hall, calando a voz irada de Marco e o choro contido de Elisa. A cena que se desdobrou revelou a verdadeira face do homem de sucesso. Marco, com o rosto vermelho de raiva, segurava o braço de Elisa com força, os olhos dela marejados e o corpo tremendo. A humilhação e o abuso estavam à mostra, sem as cortinas do luxo para escondê-los. Ao ver a polícia, a expressão de Marco mudou de raiva para choque, em seguida, para uma fúria impotente. O que significa isso? Uma invasão. Vocês não sabem quem eu sou, ele vociferou, mas suas palavras já não tinham o poder de antes. Arthur se adiantou, interpondo-se entre Marco e Elisa. Você não vai mais tocar na minha irmã, Marco. Seus dias de tirania acabaram. Elisa, ao ver Arthur, correu para os braços do irmão, e ali, no abraço apertado, anos de dor e medo começaram a se dissolver. Gabriel apresentou as provas coletadas, registros de ameaças, relatórios de detetives que investigavam Marco por outros atos de coerção e, o mais importante, o testemunho de Elisa, fortalecido pela presença de seu irmão e de Raul. A máscara de respeitabilidade de Marco desmoronou diante dos olhos da lei. Ele foi detido, levado algemado, seu império de mentiras e crueldade finalmente exposto e desfeito. Elisa, finalmente livre, olhou para Raul. Em seus olhos, não havia mais tristeza,
apenas uma gratidão profunda e um amor nascente. Você me salvou, Raul. Você e suas flores, ela sussurrou, e em um gesto de pura emoção, ela o abraçou. Aquele abraço não era apenas um agradecimento, era a consumação de uma jornada, o reconhecimento de um amor que floresceu onde menos se esperava. O florista que entregava rosas sem saber que eram para o amor de sua vida, agora a tinha nos braços, livre. Marco enfrentou as consequências de seus atos, sua fortuna desmoronando sob o peso da justiça e da opinião pública. Elisa, com Arthur ao seu lado, reconstruiu sua vida, com a dignidade e a força que sempre estiveram dentro dela. Ela não apenas recuperou sua liberdade, mas também encontrou o amor e o respeito que merecia, não no luxo, mas na simplicidade do coração de um homem. Raul e Elisa começaram uma nova história, onde as flores não eram apenas símbolos, mas a celebração de um amor verdadeiro e da vitória da humildade sobre a arrogância. No final, Raul e Elisa, lado a lado, na floricultura, cuidando das rosas. As mãos dele, agora, estavam sempre dadas às dela. Ele finalmente sabia que as rosas que entregava semanalmente, sem saber, eram para a mulher de sua vida. E agora, as entregava com o propósito, o amor e a gratidão de quem encontrou seu próprio jardim. Se essa história te emocionou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui qual parte mais te tocou. Se quiser mais histórias assim, se inscreve agora no canal. Porque às vezes, o amor vence onde o orgulho destrói. YouTube Description. As rosas que ele entregava semanalmente carregavam mais do que perfume, elas guardavam o segredo de um amor que florescia no lugar mais improvável. Raul, um florista de coração simples, entrega buquês deslumbrantes a uma mansão opulenta, onde o desprezo do patrão e a melancolia da esposa o arrastam para um perigoso labirinto de segredos. Ao desvendar que cada pétala esconde um pedido de socorro, ele se torna a última esperança para libertar a mulher que, sem saber, estava destinada a ser seu grande amor. Comente o que você faria nessa situação. Compartilhe se essa história te tocou. Se quiser mais histórias que tocam a alma, se inscreve no canal agora.